Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 151, um texto bacana de audiolivro, que é um tipo de trabalho que está aparecendo bastante ultimamente, e principalmente o pessoal aqui que participa do Voz à Obra Casting tem tido algumas oportunidades, e foi pensando muito nisso que eu escolhi esse texto de audiolivro para a gente fazer aqui no desafio. Tive uma participação bem poderosa, né? 77 participantes, fazia tempo que a gente não tinha tanta gente assim participando, eu agradeço, né? Foram 43 vozes masculinas, 34 vozes femininas e 19 novos. Isso realmente é um número muito alto. Isso significa que o trabalho está sendo difundido, o pessoal vai se interessando, vai chegando, vê que realmente é legal e participa. E isso é legal porque a gente sabe que também quando tem bastante gente participando, o nível de qualidade sobe. E realmente subiu. Acho que a gente teve muita coisa boa. Tem muita coisa que precisa, algumas pessoas precisam meio que mudar ou meio que deixar cair a ficha, mas isso aí nós vamos conversando ao longo dessa live. Os destaques, que não foi um só, a gente vai publicar no dia 6 de fevereiro, que é na segunda-feira que vem. E o próximo desafio vai ser no dia 23 de fevereiro. Por quê? Porque é logo depois do Carnaval. Vai ser na quinta-feira de cinzas, que eu costumo falar que é logo depois do Carnaval, na quarta de cinzas, a quinta de cinzas vai ser o dia que eu escolhi para a gente fazer o novo desafio, porque um pouco antes fica ruim, fica junto com o Carnaval, ou não dá, né? Então, dia 23, o próximo desafio. E como eu falei para vocês, achei que a gente teve um resultado legal, um texto que exigia uma interpretação, principalmente no diálogo, né, nos diálogos, que era a interpretação da primeira pessoa com a consciência dela, que era dialogando com a consciência dela. Então, aí que estava o segredo da boa interpretação, né? Então, quem sacou isso, quem conseguiu captar isso quando eu passei na direção, acabou fazendo uma gravação melhor. Mas a gente teve sempre, de uma maneira geral, boas gravações, até porque o próprio fato de fazer um audiolivro normal, sem muita nuance, é meio que comum, e eu acho que a gente tem que, hoje em dia, meio que sair desse lugar comum, porque cada vez mais os clientes estão exigindo um trabalho melhor de narração, para não ficar aquela coisa pasteurizada, quase que como um aplicativo de voz automática, né? Então, o grande desafio e a grande sacada é fazer com uma interpretação pessoal, colocar o seu toque pessoal para melhorar a narração e para você também se destacar. Vocês vão ouvir depois, mais lá para o final, eu vou falar quem foi que sacou isso, fez nessa linha, e quem fez na linha antiga. Mas são bastantes, 77 foi bem legal. Bom, então tenho mais um recado importante, é que no dia 3 de março, depois do próximo desafio, mais para frente um pouquinho, no dia 3 de março, a gente vai fazer mais um Open Studio da Ecos, do Voz à Obra, e também vai fazer aqui, como a gente faz, quem já conhece, sabe que a gente faz exposições de arte, a gente vai fazer vai ser tudo num evento só, vai fazer uma vernissagem também do lançamento dessa exposição de arte internacional. E vai chamar Narrativas. E
como para quem não se localizou ainda, o Open Studio é uma maneira internacional de falar quando você abre o estúdio para as pessoas virem, para serem recebidas, e é o que a gente chama aqui da nossa Happy Hour, né? Então, o Happy Hour do Voz à Obra será no dia 3 de março. O pessoal já está convidado, a gente vai depois disponibilizar um link para se inscrever, a gente precisa saber quem vem, para a gente também se preparar aqui para poder receber, né? Então, o anterior que nós fizemos foi no final do ano passado, acredito que foi um sucesso, porque todo mundo gostou, a gente passou algumas horas aqui bem legais, batendo papo, se conhecendo, quem não se conhecia ainda, fazendo network, foi realmente bem interessante, e a gente vai repetir agora no dia 3 de março, mais uma vez, mais um sábado. Então, o Happy Hour do Voz à Obra, que a gente chama de Open Studio, que é um nome internacional, né? Que é quando a gente abre o estúdio, recebe as pessoas e faz a nossa confraternização. E aí, inclusive, com a vernissagem da exposição internacional nova do Artly Mix, que é o projeto da minha filha, da Juliana Lauleta. Bom, então, continuando, quem ouviu e passou de passagem aqui por esse desafio, se quiser participar do próximo, porque ainda não participou, que estiver interessado, é só entrar, não precisa ser já, porque a gente vai mudar o texto que está lá, mas entra em vozaobra.com/desafio, inscrever seu e-mail, você vai receber um e-mail do Voz à Obra. É importante, quando você recebe esse e-mail, clicar, que você abrir o e-mail e clicar, porque assim o sistema que envia entende que você não é um spam, não fui eu que coloquei o e-mail de vocês lá, foram vocês que se interessaram e vocês entraram e vocês clicaram de volta para o sistema interpretar isso. Eu falo sempre isso, muita gente se inscreve e não faz isso, mas não faz mal, a gente vai falando, uma hora entra, né? E que mais? Também o Desafio Voz à Obra é uma iniciativa do Voz à Obra, que é um sistema, né, uma plataforma de curso. A gente tem o Voz à Obra Online, que é um curso online, tudo pela internet, individual e que você faz no tempo que você tiver disponível. Então não tem nada de hora marcada, não tem turmas, não, é individual e você faz no seu tempo, quando você está com vontade ou quando você tem tempo, porque aí o seu rendimento é muito melhor, quando você está com vontade de fazer, melhor do que quando você é obrigado a fazer, né? Porque pagou, vou ter que fazer, não, faz quando você achar que está legal. Fora o Voz à Obra Online, eu também faço o Master Coaching Voz à Obra, que são treinamentos individuais, pode ser online como pode ser presencial. Aí, se você se interessou, se inscreva lá no nosso e-mail e pede informações, né, que a gente manda por e-mail, as informações do Master Coaching. Também produzo portfólios, né, os portfólios Voz à Obra, tem até uma página aí aqui no Facebook do portfólio Voz à Obra, para vocês verem o tipo de trabalho que é feito e tudo mais. Tem os workshops que a gente voltou, já fez um esse ano, fizemos um workshop de férias, estou pensando em fazer um workshop de carnaval, um pouco antes do carnaval. Não sei ainda se vou fazer, mas como tem gente pedindo, eu talvez faça um workshop agora em fevereiro. Algumas pessoas querem presencial, outras topam online. Online é bom para todo mundo que está no Brasil inteiro, não precisa
gastar uma grana de passagem de viagem para vir gravar no estúdio. Agora, tem quem acha que presencial funciona melhor, não discuto, cada um acho que tem que achar o que achar melhor para si, né? E então talvez também a gente faça, pode ser que a gente faça presencial, não sei ainda. Eu gostaria que quem quer fazer o workshop presencial entre em contato com a gente. Tem o celular do Voz à Obra, fala, quando é que vai ter presencial, eu quero, eu posso, geralmente a gente faz de sábado, dá a data que pode, porque aí eu tendo alguns interessados, eu tento montar uma turma para poder, inclusive vale a pena, porque eu faço palestra, a gente grava, um ouve o outro trabalho gravando tal, então para fazer com um, dois não vale a pena. Que mais? E o Voz à Obra Cast, que é destinado a quem já investiu em algum momento no Voz à Obra, desde 2013. A gente já fez um casting esse ano, só foi para voz feminina. Quem ganhou o casting foi a Mariana Amaral, então estava em dúvida, ia sair o resultado até amanhã ou até semana que vem, mas já saiu o resultado. Foi a Mariana Amaral que foi a escolhida. Tivemos várias gravações de muito boa qualidade e a gente só lamenta que só acaba tendo só uma oportunidade para uma pessoa só. Mas o próprio material já serve para outros trabalhos, né? Às vezes que não dá para você não vai naquele, mas serve para outro. Hoje mesmo já fiz uma indicação daquele pessoal que participou do audiolivro da Bíblia, não sei se vocês lembram, era só voz masculina, apareceu um novo pedido de locução para esse tipo de coisa específica, urgente, já tinha o casting pronto, eu enviei o casting para a pessoa que pediu. Então, em breve talvez tenhamos mais um resultado, porque está sendo resolvido rápido. Bom, então esses são os recados dessa avaliação de hoje. Vamos falar um pouquinho só do texto e depois já dou a relação das avaliações. Então o texto é um texto em primeira pessoa, é interessante, ele não fala de um assunto banal, ele fala ele tem uma certa profundidade, é um texto que fala da experiência pessoal, então, e aquela perspectiva de mudança de vida. Isso precisa entrar no texto para saber exatamente o que tem que ser feito. Então, o que aconteceu? Essa primeira página, que foi o texto que foi para o desafio, ele tinha uma narração, um bloco de narração e um bloco de diálogo, que era o quê? Um diálogo entre a pessoa e a consciência dela, né? Esse era o diálogo. Diálogo é pelo menos duas pessoas falando, né? Então é a pessoa e a consciência dela com a segunda pessoa. E se você faz a mesma voz, você não muda nada, fica difícil de entender, porque você não está lendo. Quando você lê, dá para perceber, você está olhando o que está escrito no papel, dá para você perceber quando é uma pessoa falando e quando é outra pessoa falando, porque tem o hífen, né? Tem uma série de pequenos detalhes que a gente está mais acostumado a entender o que está acontecendo no livro, no impresso. Só que no audiolivro, você tem que deixar um pouco mais explícito isso, um pouco mais clara essa situação, essa coisa de duas pessoas conversando, de que realmente trata-se de um diálogo. E, nesse caso, foi até razoavelmente simples, porque o que era a consciência da pessoa? A consciência era contestadora, ela
ela fala, olha, presta atenção, cuidado, né? Estava chamando a atenção. Então, esse fato facilita a sua interpretação. Por quê? Porque é só você colocar um tom um pouco diferente na voz, né? Colocar a interpretação mais forte que você possa fazer no diálogo na consciência. Então, aí é que estava a maneira de você diferenciar. Porque a gente tem que entender que o audiolivro é para quem não vai estar lendo o livro, é para quem vai estar ouvindo a gravação. E para ela entender o que está se passando, você tem que dar as dicas, você tem que dar o caminho para a pessoa entender. Então aí, o que seria? Olha lá o que você vai fazer, me assopra na orelha. Me assopra na orelha é aquela coisa que no livro te ajuda a saber como é que foi. Então, se me assopra na orelha, você não pode falar, olha lá o que você vai... Não, você tem que falar, olha lá o que você vai fazer. Porque quando alguém assopra na sua orelha, não, a pessoa não grita na sua orelha, ela fala manso, né? Fala baixinho, né? Então, era uma maneira de você fazer essas frases, né? Tô falando porque a consciência, teoricamente, a imagem que a gente tem é uma coisa que vem de dentro, uma coisa que está dentro da sua cabeça, dentro da sua mente. Então, é uma conversa entre você e aquilo e o seu pensamento, né? Então, isso tinha que ficar claro no diálogo, né? Assim, mas o audiolivro não é assim, os audiolivros antigos não eram muito assim. Era uma leitura meio que automática, mas hoje as coisas estão mudando. Por quê? Porque cada vez mais tem gente fazendo audiolivro, cada vez mais as próprias editoras, as grandes editoras, também aprenderam a fazer. Que antes elas aceitavam um tipo de coisa que elas também não exigiam, agora hoje exige. Por quê? Porque, claro, quando você faz uma coisa com mais interpretação, quando você faz uma coisa com mais personalidade, você cativa mais quem está ouvindo. A pessoa gosta mais, fica com mais vontade de ouvir outros livros, né? E a gente tem aí pela frente esses aplicativos atuais de voz sintetizada, de voz da inteligência artificial, que se você fizer uma coisa muito batida, muito narrada, quase que só lida, você vai estar concorrendo com esse aplicativo, porque esses aplicativos são assim, ainda. A gente não sabe se eles vão conseguir, acredito que vão, mas vai demorar, para fazer uma coisa com uma personalidade, com um toque pessoal. Então aí que é o trabalho do profissional de voz, que tem que colocar essa sua personalidade, essa sua capacidade de interpretar e de cativar quem está ouvindo. Então, isso foi uma coisa que faltou em algumas não, foi em muitas gravações, faltou sacar isso. Eu me lembro que quando eu passei a direção, eu falei alguma coisa assim, não fui tão fundo como fui agora, mas eu também imaginei que o pessoal ia sacar isso, né? E senti que faltou um pouco na hora de gravar. Mas, de qualquer maneira, acho que falando agora, mostrando agora, e principalmente todo mundo ouvindo, principalmente os que fizeram e que foram bem, é uma maneira de você que não foi lá tão bem, sacar como é que deveria ter feito. Porque não quer dizer que é uma maneira só de fazer, até porque tem várias boas. Então, é legal dar uma ouvida, ver. Outra coisa, audiolivro é o tipo do texto que você não pode falar rápido. Você tem que falar mais pausadamente. Porque falou rápido, se a pessoa não estiver prestando super atenção, ela não capta. Então você tem que falar um pouco mais devagar para que a mensagem passe e chegue, e mesmo que a pessoa perca alguma coisa, se distraia, ela não perca toda a ideia. Perde às vezes alguns detalhes, mas é importante. Então, sempre
na hora de narrar, não falar rápido. Por mais que o assunto seja dinâmico, tem que ter não é uma pausa, mas é um andamento que em música, que é o compasso, tem que ter um compasso um pouco mais lento. Não é muito arrastado, não, mas é um pouco mais lento. É importantíssimo isso. Então, explicado a razão do que eu estava, dos comentários, desculpa, dos comentários não, da avaliação que eu fiz, justamente foi baseado nisso que eu falei para vocês agora. Então vamos lá, os 77 participantes, 43 homens, 34 mulheres, né? Bom, então a gente faz aquela classificação, continua a mesma, B, B+, e B++, e o destaque é B++, né? Tivemos só um link quebrado, que foi do Tony Rezek. Eu acho que ele se atrapalhou, porque ele botou 3 ou 4 gravações, as 3 ou 4 que ele colocou, que eu falo para colocar uma só, mas colocou 4 e as 4 estavam com o link quebrado, não salvou, alguma coisa, ele bobeou na hora de passar. Então, o do Tony Rezek foi o único que eu não consegui ouvir, porque não existia, na verdade, gravação no SoundCloud. Então vamos lá, quem foi B? E, recapitulando, o B é justamente quem fez uma leitura meio branca, como o pessoal gosta de falar, né? Meio impessoal, sem muita envolvimento, e isso foi vital nesse tipo de texto. Então, né, num texto técnico, você não pode ficar interpretando, dando colorido, mas num texto desse tem que realmente ter uma interpretação. Então, vamos lá. E como sempre, vamos dizer, a maioria dos novos participantes está nesse grupo. Por quê? Porque está começando agora a entrar no processo, e agora, seguindo aqui o Voz à Obra, eles vão sacar como é que tem que fazer isso na próxima vez. Certo? É para isso que nós estamos aqui, para isso que a gente trabalha aqui. Então vamos lá. E tem o pessoal que já está acostumado, enfim. Então vamos lá, ó. Os que foram B: Ângelo José Pádua, Antônio Cipriano, Celso Cury, ele é novo, o Danison Rafael, o Denilson Dene, Donizete Silva, eu acho que ele já fez, por isso que eu não estou contando ele como novo. O Edson Sansão Duarte é novo, o Eduardo Ramos é novo, o Fábio Frank é novo, a Gláucia Magalhães é nova, o J. Júnior, o Lincoln Silva, o Marcos Soares é novo, o Novaes, o Pablo Dias, a Paula Regina Donadelli, eu acho que é nova, o Paulo Hernani, o Paulo Fante, a Raquel Alves, acho que é nova, o Ricardo Santos é novo, a Rochelle Pessoa e o Rodrigo Fonseca. Esses é que fizeram bem dentro dessa maneira meio impessoal que eu falei. Agora vamos a quem fez uma interpretação já com um pouco mais de envolvimento com o texto, se preocupou em deixar alguma coisa um pouco diferente na interpretação, às vezes fez um bom diálogo, mas fez o texto um pouco rápido demais, né? Então, por isso que não foi a B+, é um bom, né? Então, os B+, são Adonia Silva, Andréia, que é nova, Andréia Nobre, Ariel Rocha, Bruno Villalva, que é novo, o Cassiano, César Augusto Brum, Cláudia Cunha, Cristina Sá, Danúbia Dávila, que é nova, a Dejane Santos, Eduardo Nogueira, Fausto Barral, Jaime Rielme, Jéssica Rabelo, José Ricardo da Rocha, que é novo, Júnior Fonseca, Júnior Galdino, Kika Kix, Lucas, que é novo,
Luiz Fernando Napolitano, Luiz Guerrar, Marcela Banducci, que é nova, acho, Marco Antônio Orlandi, que é novo, Marcos Grilo, Maria de Leide, Mariana Amaral, você vê como é que são as coisas. Ela foi a que ganhou o casting do audiolivro que a gente lançou no começo, na semana passada. E dessa vez ela não foi tão bem quanto ela foi no casting. E é por isso que ela foi no B+. Milena Gadelha, Mirela Gonzalez, é nova, a Regina Saqueta, a Tatiane Santos, o Vandir Pereira e a Zi Rodrigues. Esses foram os B+. Agora, os B++. O Alair Loureiro, a Dani Souza, a Dini Lima, Edna Pontes, Fábio Floriano, Fernando Faluxis, a Giovana Simões Proto. Aí ela fez bem, ela só colocou uns cacos. E uma coisa, eu até marquei isso para falar, porque nesse tipo de trabalho, de texto, você não pode inserir caco. A não ser que o cliente fale, olha, se tiver alguma ideia, quiser deixar mais solto e tal. Aí se o cliente autoriza, você até pode colocar, mas você livremente tomar a iniciativa de colocar, não pode. Não pode porque os livreiros, eles verificam o que está escrito, se está certo, se está errado. E caco, teoricamente, nesse caso, está errado. Mas a interpretação dela foi boa. Então, por isso que ela continuou aqui no B++. A Ione Lopes, a Irema Santos Silva, o Luiz Cristiano Cambraia, a Maria Rita Santos, a Paula Cavalcante, o Rafael Pestana, a Rosana Trentin, a Selmia Sarti, a Viviane Barrichello, a Viviane Rocha, que é a primeira vez que ela participa, e o Zeca Santos. Esses foram, acho que são 20 ou 21, não lembro agora, que foram B++. Ou seja, o que significa? Que fizeram muito boas gravações, poderiam ser, uma delas poderia ser o destaque, né? Porque realmente deram a interpretação no diálogo, fizeram um andamento legal, fizeram com personalidade e eu tinha que escolher algumas como destaque. As que eu achei melhor foram 3. Foram a Deni Passos, o Gustavo Zuen e a Keren Rapuk. Esses 3 foram muito bons, muito bons. Não que aqueles outros que eu falei que não tem, os outros 20 também foram muito bons, mas esses foram excepcionalmente bons. Gostei muito e então esses serão, os 3 serão o destaque do Desafio Voz à Obra 151. Então, e parabéns aos 3. Então, antes de terminar, só queria deixar aí uma lembrança para vocês que no dia 6 de fevereiro, próxima segunda-feira, nós publicaremos os destaques. O próximo desafio Voz à Obra será no dia 23 de fevereiro, que será a quinta-feira de cinzas. E no dia 3 de março nós vamos ter mais um Happy Hour do Voz à Obra, o Open Studio, o Ecos Open Studio e mais uma vernissagem da exposição Narrativas, que é uma exposição de arte internacional. Quem veio aqui na última vez sabe como é que funciona, e espero que quem veio volte novamente, se tiver condições de vir, será um prazer recebê-los novamente, e o pessoal todo que acompanha o Voz à Obra, é só se inscrever. Quando a gente colocar aí
o link para se inscrever. Então que inscrevam-se e venham participar, que é um prazer receber vocês aqui. Então é isso. Parabéns mais uma vez a Deni Passos, ao Gustavo Zuen e a Kelly Rapucci, e pois a obra.